Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer um assunto aqui, colocar um assunto que não está dentro do meu escopo de estudos, mas é uma maneira de ser minha que é fruto dos meus estudos em filosofia, em outras áreas, que é o ateísmo. Eu vou só colocar um assunto, não vou aprofundar, porque como não é a prática do meu estudo, e para eu poder falar de uma forma mais ampla ou profunda, eu deveria ter um pouco mais de estudo e, com certeza, mais adiante, eu vou trazer aqui algumas leituras e colocar aqui para a gente poder discutir um pouco mais sobre esse tema. Mas hoje eu queria falar nele de uma forma um pouco mais ampla, geral e superficial. Andando em Porto Alegre, tem aquelas placas de rua, que tem o nome, né, das pessoas nas placas de rua, e embaixo, bem pequenininho ali, eu estava andando a pé, tem a explicação daquela pessoa, se foi político, se foi um artista, se foi, né? Então, o nome da rua e embaixo da placa de rua a explicação. Numa dessa, eu estava andando a pé nas ruas de Porto Alegre, e não lembro o nome da rua, mas vamos dizer que fosse Wilson Matias. E embaixo estava escrito cristão e excelente pai de família. E aí eu fiquei pensando, existe alguma placa, será que diz assim, Fernando Fontoura, ateu e excelente pai de família. Eu fiquei pensando nisso porque, socialmente, o ateísmo ele tem um preconceito grande em relação a essas coisas, né? Ateísmo e humanismo, ateísmo e emoção, ateísmo e espiritualidade, ateísmo e fé, ateísmo e sagrado, essas coisas não combinam. Ateísmo e bom pai de família, né? Então, eu vejo que tem... claro, é um assunto, como eu falei, eu não prego o ateísmo, eu vivo ele de acordo como resultado das minhas pesquisas, né? É uma coisa completamente minha. Coisa chata é a catequese, queria ficar dizendo que uma coisa é melhor que a outra, que as pessoas têm que ser assim. Não, não é isso. Mas é um assunto relevante, né? E quando eu vi essa placa, eu fiquei tem um escafandrista nesse restaurante. Como assim? Né? Eu fiquei assim, tem uma coisa aqui que parece que socialmente é meio relevada, né? Mas, né, claro que todo mundo fala preconceito contra, né, muito mais, eu acho, né, socialmente importante, contra negros, os judeus, as questões religiosas, as mulheres, os gays, né? Mas também tem, né, esse preconceito social com essas palavras, né, entre um ateísmo e algumas noções de humanismo, né, ou de virtudes que parece que não combinam, né? Mas quando eu fui, claro, a filosofia grega antiga, ela é religiosa não no mesmo sentido cristão, mas sim, ela é teosófica, vamos dizer assim, ela é teológica, né? Toda a filosofia grega, que é a área que eu estudo, ela é teológica, sim, né? Mas no outro vídeo, de repente, falo sobre essas diferenças que há entre a religião cristã e outras religiões orientais, né? Aliás, há muito mais parte das vezes com algumas religiões orientais, né? Por exemplo, o estoicismo, do que com uma própria religião ocidental cristã. Mas nesse caminho, né, palavras, né, ou frases de exortação ao bem viver, à felicidade, à elevação espiritual, né, também tinham na filosofia grega antiga, sem estarem diretamente ligadas a uma sese religiosa, né? Então, eu encontrei na filosofia grega antiga, mesmo ela sendo teológica, uma maneira de desenvolver em mim, no ser humano, o que melhor já em mim, sem precisar necessariamente render tributos a uma divindade exterior a esse mundo, né? Por aí. Também comecei a ver que palavras como eu falei antes ali, sagrado, fé, esperança, elas não são prerrogativa da religião cristã, né? Das religiões ali ocidentais.
Obviamente que eu sinto que eu sou uma pessoa de fé. Fé no ser humano, fé na humanidade. Mas no outro tipo de fé, né? Tem alguns autores sobre religião, religiosidade, que falam que há diferentes tipos de fé. E uma delas é a fé religiosa. Mas nem todas as fés são fés religiosas, né? Então, com certeza, eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito, né? Não na crença do invisível, não na crença obstinada, que nem precisamos nem devemos saber, só acreditar. Não, eu não nego a racionalidade de maneira alguma para ter fé. É através dela, inclusive, é pelo maior uso completo que eu consigo dar razão, é que eu consigo ter fé. Então, a fé não é uma prerrogativa, né? Monopólio das religiões. O sagrado também. Com certeza, o meu filho, os meus amores, as pessoas que eu amo, são sagradas para mim. Mas o sagrado é uma experiência humana, ativa, de entrega algumas vezes. E há valores que são ou diferentes dos nossos, ou ampliam os nossos. Né? Então, o sagrado também não é uma prerrogativa religiosa, divina. A espiritualidade, né? A questão da espiritualidade, né? Essa palavra muito complicada de definir hoje, se confunde, se diferencia espírito, alma, né? Uma espiritualidade, né? Humana, o amor. Então, obviamente que eu me considero uma pessoa extremamente espiritualizada. Se eu posso fazer uma comparação, uma analogia, uma proporção entre espírito e mente, eu estou sempre tentando tirar o melhor das minhas capacidades mentais, elevar meu espírito, minha mente, meu caráter, através dos estudos da filosofia e de outros estudos, da vivência com meu filho, com a pessoa que eu amo, com minha namorada, com quem quer que seja, né? Então eu comecei a ver que o campo religioso não tem mais essa prerrogativa também, né? Mas às vezes as pessoas não compreendem um ateísta falando essas palavras e tendo ações em relação a elas. Cria uma certa dissonância na cabeça de muitas pessoas, principalmente as religiosas. E só para finalizar, também não vou me aprofundar nesse assunto, né? Mas uma coisa que sempre falam, tá, mas e os valores, né? Como ficam? Como definir valores? Quer dizer que se as pessoas são ateístas, viram anarquismo, tudo pode, então. Vira um subjetivismo, cada um tem os seus valores. Não, né? Porque o ser humano, tem tantas capacidades maravilhosas que ele tem, tantas virtudes, tem as más, os vícios, tem as maravilhosas, mas dentro das maravilhosas que ele tem, uma das melhores coisas que tem nos seres humanos é a capacidade de atribuir valor, de criar valor na vida, consigo, nas relações, no mundo. E isso não tem nada a ver com uma relação divina ou religiosa. Puramente humano. Por exemplo, e quando a gente fala de criar um valor humano a partir da humanidade, os seres humanos são capazes de criar valores objetivos, valores em si, que não independem mais da ação humana ou da subjetividade, mesmo que eu não ache valor naquilo, aquilo tem valor em si. Esse valor em si foi criado pelo ser humano, culturalmente. Dá um exemplo, né? A Última Ceia lá, quadro, a pintura de Leonardo da Vinci. Acho que todo mundo que conhece minimamente a pintura reconhece que ela tem um valor em si hoje. Um valor objetivo, que independe do ser humano valorar ela, ou independe da relação que o ser humano tem com ela. Essa pintura, culturalmente, tem um valor objetivo. A gente pode pensar isso, de repente, se a gente, se é um multimilionário aí, compra esse quadro, essa pintura de Leonardo da Vinci,
tira a moldura dela, coloca no chão como tapete na sala das visitas, para as pessoas pisarem em cima. Parece que alguma coisa fica estranha, a gente sente uma sensação estranha. Como assim? Não, isso, ele pode fazer isso, ele pode utilizar, instrumentalizar essa pintura que tem esse valor dessa forma, isso não está errado, ele não está corrompendo nenhum valor. Pode ser feito isso? Então, parece que nós temos a sensação de que há um valor ali, e assim várias outras relações nós temos no mundo, na cultura, de que certas coisas têm seu valor dado já objetivamente, mas não é divino, não está além do humano. Então, não é necessário uma divindade para estabelecer os valores éticos, morais, sociais. Nós somos capazes de fazer isso e já fazemos isso. Fomos aprendendo a fazer isso. Né? Há um tempo atrás, na história, as crianças não tinham infância, a infância não era um valor. Hoje é defendida como um valor absoluto. A partir do caminho, andando na história humana, a gente foi estabelecendo valores, a própria dignidade humana, que está na declaração, no preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos, não era um valor em si. Hoje é. Então, o ateísmo, nesse sentido, apesar de todo esse preconceito que existe com ele é muito capaz de desenvolver noções de valor, de moral, de relação, de bom pai de família, uma pessoa altruísta ou preocupada com os outros, que eleva seu caráter, seu espírito e sua mente, independente de alguma crença divina ou não. Então, não, o ateísmo não é uma terra de ninguém, não é um anarquismo conceitual, e muito menos uma atitude anti-humanista. Bom, então, o que vocês acham sobre esse assunto? Se tiverem alguma indicação de literatura, livro, artigo, ou live de pessoas que falem sobre isso, indiquem, por favor, porque eu acho que é um assunto que vale a pena a gente explorar, né, aqui, e o que eu puder aqui trazer de literatura e começar a ler sobre isso, como eu falei, não é uma pesquisa minha, mas é um modo de vida. Mas, com certeza, eu vou dar uma lida e pesquisar um pouco mais sobre essa questão, até para trazer um pouco mais de argumentos, não só a favor do ateísmo, mas para tirar essa capa de preconceito que existe, né, entre os ateístas e alguns religiosos, até não religiosos, mas que olham o ateísmo com certa desconfiança. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.